o pensamento que moldou a mente do pessoal que compôs a música Auê. Vem comigo que eu te explico. Existem dois termos que estão presentes na academia e eu vou explicar eles para vocês, que é o etnocentrismo e o decolonial, ou decolonialismo ou decolonialidade. Meu Deus, que palavras são essas? Fiquem aí que eu explico para vocês. O etnocentrismo é quando uma pessoa de uma cultura, diante da sua perspectiva, olha a outra cultura e acha a outra cultura inferior e acha a sua cultura melhor. Então, quando você olha para a sua própria cultura e acha a sua cultura melhor, o nome disso é etnocentrismo. Então, nós não podemos olhar para as outras culturas e achá-las que elas são inferiores por algum motivo, ou que elas estão erradas por algum motivo. E isso esbarra num problema sério. Por exemplo, se nós formos olhar, algumas tribos indígenas brasileiras, quando nasciam crianças gêmeas, uma delas deveria ser enterrada viva. Então eu acho que, da minha perspectiva, esse traço cultural da cultura indígena é um traço errado, que deve ser abolido. Mas dentro desse pensamento, você está sendo etnocêntrico, porque você está achando que a sua cultura é melhor e superior. Isso é da cultura deles e isso deve continuar existindo e deve ser permitido. Bom, eu acho que não. Está óbvio por quê. E o outro ponto é o decolonialismo ou a decolonialidade. O decolonialismo é a tentativa de primeiro expulsar o colonizador territorialmente. E nós já não temos os nossos colonizadores aqui dessa maneira impositiva. E a decolonialidade é quando nós tentamos expulsar e retirar todos os traços que restaram do colonizador. E esses traços, esses aspectos são culturais. E o que isso tem a ver com a música Auê? Aqui é que eu entro. Porque o pessoal que compôs a música Auê, eles estão exatamente com esse tipo de pensamento decolonial, ou seja, nós temos que resgatar a nossa cultura, a nossa ancestralidade brasileira, e é uma tentativa de revisionismo histórico para mostrar que a cultura brasileira é apenas a cultura dos negros e dos índios. Então você vê que todos os elementos culturais que estão presentes na música, que eles querem mostrar como sendo da cultura brasileira, são apenas indígenas e negros. Como que se a cultura brasileira fosse só isso, como se nós não fôssemos um mosaico cultural de várias culturas diferentes. Nós temos o negro, que são de vários países africanos, nós temos várias tribos indígenas e nós temos vários países europeus e asiáticos. Não só portugueses, como holandeses que vieram para cá, italianos que vieram para cá, japoneses, chineses, enfim. E nós temos aí esse mosaico cultural que forma a cultura brasileira. Então, essa tentativa decolonial de expulsar tudo aquilo que está presente e que faz parte da nossa cultura também é uma tentativa equivocada, mas que está presente na mente dos compositores da música. Então você pode perceber que toda a semiótica do vocalista é com cordões, com pulseiras, que ele vai dizer que são indígenas. Mas que coincidentemente, aí é que entra a crítica de todo mundo, estão presentes em outras religiões. Então, o que eu quero mostrar aqui é apenas como o pensamento dos compositores funcionou, que é um pensamento de decolonialidade e um pensamento contra o etnocentrismo. Sendo que a gente sabe que tem outras culturas, por exemplo, que arrancam o clitóris da mulher. Bom, eu acho que eu posso olhar sem medo de ser chamado de etnocêntrico e dizer que isso é errado. E a minha grande questão com a decolonialidade é essa tentativa de dizer que tudo aquilo que vem dos portugueses não deve fazer parte mais da nossa cultura. Sendo que tudo isso são traços culturais que fazem parte do mosaico dessa mistura de várias culturas que é a cultura brasileira. E isso é o Brasil, senhoras e senhores. E outro ponto importante que eu não posso esquecer é que tudo isso acaba sendo parte também daquele pensamento de nós contra eles. Nós que somos decoloniais somos bons e vocês que não sabem nada disso são ruins.